Quem está chegando também, então, é a doutora Carolina Marrone, que veio aqui para dar um bom dia e trazer mais uma participação especial aqui no Primeira Página. Carol, um bom dia para você. Seja bem-vinda. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom tudo bem? Dia. Tudo bem. Quase tudo bem. O pessoal tá meio confuso. Eu levanto cedo, lá de casa eu já começo a fazer o roteiro. Eu falei, hoje eu vou pegar só 3 áudios, porque vai ter o colunista, depois a gente vai ter também mais um entrevistado, então hoje de áudio é pouco, é tranquilo. Então eu cheguei aqui, eu tava... Mas hoje não é quarta-feira, hoje é terça. Aí volta eu fazer o roteiro tudo de novo. Isso é desculpa, hein? Eu acho que você perdeu hora hoje. Perdi nada. Hoje eu não perdi, não. Hoje não. Hoje não. Veja bem. É reflexo de domingo isso, hein? Não é ainda, não. Carol, terça-feira, dia 12, o que temos para trazer para os nossos ouvintes? Porque a Carol sempre vem, né, Marquinhos, com um assunto interessante, um assunto relevante para a sociedade. E dessa vez, atualizadíssima, né? Espero que sim, né? Porque assim, eu tô sempre correndo atrás do prejuízo. Então, assim, eu ia falar sobre as mulheres e tal, porque passou dia 8, né? Eu não esqueci. Mas, como eu não tava aqui e já tinha passado, eu falei, não vou falar sobre isso. Dia 21 eu também não vou estar aqui. E dia 21 de março é o dia em que a gente fala sobre a conscientização sobre a síndrome de Down, né? Então, é uma data que é super importante e eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre isso e foi o tema que eu escolhi. Trazer um pouquinho sobre o assunto. Não sou uma especialista em síndrome de Down, mas é algo que eu já trabalhei e que me interessa porque tem um aspecto cognitivo envolvido, certo? Então, vamos lá. Eu acho que é importante a gente entender que a síndrome de Down não é uma doença. Eu queria começar falando isso. Não é uma doença. A síndrome de Down é uma condição genética. O que significa isso, né? Significa que essa pessoa, a pessoa com a síndrome de Down, ela tem um cromossomo a mais em suas células, que é o cromossomo 21. Então, quando a gente nasce, todos nós temos 23 pares de cromossomos. Então, 46 cromossomos, todos nós, né? As pessoas que têm uma alteração, tem uma modificação, elas acabam tendo, no caso da síndrome de Down, elas acabam tendo um cromossomo a mais, então elas têm 47 cromossomos, sendo que esse cromossomo a mais, ele aparece no número 21. Então a gente tem 3 ao invés de ter um parzinho. A gente tem um trio e não um par. Essa modificação, na verdade, essa alteração cromossômica, né, ela traz implicações pra gente. Por quê? Porque o cromossomo é o que determina a nossa aparência, a nossa condição cognitiva. Então, assim, na verdade, eu não posso dizer que ele determina, mas assim, ele é o maior responsável por isso. Porque assim, quando a gente pensa em questões cognitivas, em questões físicas, a gente também tem que levar em consideração o ambiente. Por exemplo, musculatura, a gente pode adquirir. A gente tá falando do Jean, né? Que o Jean tá indo na academia no domingo e tal. Ele tá tentando fazer uma modificação, né? Na parte física dele, né? Que a gente chama de fenótipo. No fenótipo, né? Que é a aparência. Mas a parte cognitiva também. Se eu tenho mais estimulação, se eu tenho menos estimulação, eu também tenho alterações. Então, a genética é importante. Esse cromossomo, ele tem a sua participação, mas o entorno, o meio, também tem uma parte importante. A gente não pode esquecer disso. O processo cognitivo depende do ser humano, é isso? Depende dentro. Depende. O processo cognitivo, ele é determinado por uma mistura, tá? Por uma como é que eu vou falar? Por uma junção de variáveis. Uhum. Então, uma que é biológica, que é o meu cromossomo, e a outra que é o meu entorno, que é onde eu estou inserido, e o que esse entorno me oferece, tá? Então, a gente tem que levar sempre em consideração isso. Quando a gente fala de genética, a gente fala de aumento de probabilidade. A gente nunca vai pensar em sentença, a gente nunca vai pensar em fim, né? Porque senão dá a sensação assim, é isso, pronto, acabou, né? Muitas coisas a gente consegue alterar.
A cor do olho, não. A cor do olho a gente não consegue alterar. Mas muitas outras características a gente consegue alterar. Então, a gente consegue controlar peso, a gente consegue controlar ganho muscular, a gente consegue estimular a parte cognitiva e compensar alguns prejuízos que a gente tem, né? Então, se a gente não tem estimulação nenhuma, não adianta ter uma genética formidável para ganho muscular, mas ser extremamente sedentário. Não adianta eu ter uma genética incrível para a parte intelectual, mas não ter estimulação nenhuma, né? Então, por isso que eu estou falando, é importante, a gente tem que pensar num conjunto, né, de interações. Então, nunca é algo sozinho. Tá? Linguagem, pensamento, memória... Tudo depende desse conjunto de fatores, né? Fatores genéticos mais fatores ambientais. Tá? É muito complexo para explicar de maneira simples, né? Então, assim, não dá para eu olhar para alguém e falar assim, você é assim porque você nasceu assim, porque você tem uma característica genética. Calma aí, gente. A genética é importante, mas ela não é nada sozinha. A expressão da genética depende, sim, do espaço, do meio em que está acontecendo, tá? Então, isso é muito importante. Então, voltando lá na síndrome de Down, né? A gente está falando que teve uma alteração. Essa alteração, ela vai implicar numa expressão, em características, né, que são mais frequentes. Então, características físicas, características cognitivas. Por exemplo, a gente pode perceber que as crianças, que as pessoas, né, porque não são só crianças, nós temos adultos com síndrome de Down. Então, as pessoas com síndrome de Down, elas costumam ter uma implantação da orelha um pouquinho mais baixa, essa orelha costuma ser um pouquinho menor, ter curvaturas diferenciadas. A palma da mão tem diferença na preguinha que a gente tem na mão, né? A formação da cabeça pode ser um pouquinho diferenciada, então ela pode ter o que a gente chama de braquicefalia, né? Que é essa parte da cabeça aqui de trás, um pouquinho mais reta. A gente pode ter alterações na parte da língua, né? Essa língua a gente acaba tendo uma protusão dela, então tem uma tendência de ficar mais para fora. O olhinho tem uma diferença. Os ossos que são ossos longos, eles geralmente são um pouquinho menores. Às vezes os dedos são um pouquinho menores. Carol, então toda pessoa com síndrome de Down apresenta todas essas características? Não. Apresenta algumas dessas características, não precisa ter tudo, tá? E aí eu também tenho a hipotonia muscular, que é um músculo que ele tem menos tônus, ele é menos forte. Então, o bebezinho, quando a gente pega um bebezinho que tem hipotonia, ele é mais molinho. É uma criança que ela é mais molinha. E isso interfere, por exemplo, na mastigação, na deglutição, na fala, na aquisição da marcha, né, que é o caminhar, no engatinhar. Então, desde muito cedo, a gente precisa iniciar uma intervenção com fisioterapia, para que essa criança, ela tenha uma estimulação adequada e tenha ganhos, né? E aí entra a fono, entra a físio, entra a terapia ocupacional, né? Então, esses profissionais, eles vêm justamente para fazer... Lembra que eu falei que é um conjunto de ação, né? Então, genética mais ambiente. Então, essas profissionais, elas entram no ambiente para compensar essa expressão genética, né? Então, para trazer ganho para esse indivíduo. E realmente a gente tem ganho, né? Hoje em dia, se a gente pensar que na década de 80, a gente tinha se não me engano, era entre 25 e 30 anos a expectativa de vida de uma pessoa com síndrome de Down. Hoje a gente está falando aí de 60 anos, né? Por quê? Não é só porque a gente tem esses profissionais envolvidos, porque a gente tem um acompanhamento de saúde melhor. É porque a gente está entendendo que essas pessoas, elas podem ter uma vida, né, comum. É uma vida como a de todos nós. Então, elas podem trabalhar, elas podem se relacionar, elas estudam, né? E isso é importantíssimo. Cada dia mais a gente vê a escola regular, a escola comum, com um número maior de pessoas com características diversas. A inclusão ajudou? Eu creio que sim. Eu tenho as minhas críticas em relação à inclusão, mas não porque eu acho que a gente não deva incluir,
mas porque eu acho que a gente precisa se preparar ainda mais. A gente precisa fazer mais para que essa inclusão seja uma inclusão de qualidade, né? Eu sei que há todo um trabalho, há um esforço em relação a isso, mas esse esforço ele precisa ser ainda maior, né? Eu fiquei sabendo que no Padre Fabiano tem um número gigantesco de crianças que precisam de professores de apoio, né? Que são aqueles professores que ficam junto com a criança em sala de aula para apoiar. Que ajuda a fazer as atividades, Isso. Fica focado só naquele aluno. Naquele aluno, exatamente. Então a gente tem um professor de sala, que é o professor regente, e a gente tem um professor de apoio que vai ficar com a criança, atendendo as necessidades específicas daquela criança, né? Ou adolescente, no caso. Né? É muito interessante, mas assim, a gente precisa pensar em como deixar isso viável, porque o meu medo é que essa demanda alta interfira, inclusive, assim, na disponibilidade desses profissionais. Vai ter profissional disponível para todo mundo? O Estado ou o município, o governo federal, ele tem condições de bancar isso? Professor de educação especial. Na verdade, professor de educação especial, a gente tem um professor de educação especial, que é o professor que fica na sala de recurso, e a gente tem um professor de apoio, que fica com o aluno em sala de aula. Mas ele também tem que ter uma formação em educação especial, que na verdade deveria mudar o nome, deveria ser educação específica, né? Porque são necessidades específicas daquela característica que aquele aluno apresenta, né? Então eu tenho um aluno com síndrome de Down que tem ele tem um prejuízo cognitivo. Eu preciso trabalhar em cima desse prejuízo cognitivo desse aluno. Vamos lembrar que, assim como a gente falou já do autismo, não é porque uma pessoa tem a síndrome de Down que ela é igual a outra pessoa com síndrome de Down, né? Acho que isso é muito importante a gente colocar, fazer essa alteração, né? Importante. É culpa de alguém? Tinha algo que eu poderia fazer para evitar, né, ter um filho com a síndrome de Down? Não. Né? A gente sabe que quanto mais velho a gente vai ficando, né? Então casais com mais idade tem uma probabilidade maior. E vamos lá, é o casal, não é só a mulher, é o homem e a mulher. E aí a gente não está falando só da síndrome de Down, a gente está falando de diferentes condições genéticas. Então, né, alterações genéticas, elas estão relacionadas com a idade do casal. Mas é isso que eu acho que é importante a gente falar, tá? Deixa eu pegar minha cola, gente. Deixa eu virar aqui. Então, assim, em relação à fertilidade, o que é importante a gente pensar? As meninas com síndrome de Down, elas conseguem engravidar e elas conseguem ter filhos. Os meninos, eles são menos férteis e tem baixa probabilidade, né, de ter filhos, mas pode acontecer. Tá? O diagnóstico ele pode acontecer tanto durante a gestação quanto após o nascimento. Durante a gestação, a gente tem o que a gente chama de exames de triagem e tem os exames de diagnóstico. O de triagem, eles não são invasivos, então a gente faz uma ultrassonografia morfológica, mede o tamanho dos ossos, né? E aí a partir disso a gente tem uma probabilidade maior ou menor, mas eu não tenho um diagnóstico fechado, tá? Para ter um diagnóstico fechado, eu preciso ter acesso à célula do feto. E aí é mais invasivo. Tem a amniocentese que a gente faz e tem um outro, biópsia vilocoreal, alguma coisa assim. Uhum. Então, a gente coleta a célula, conta o cromossomo e aí a gente consegue ter certeza, né? Caso esse diagnóstico não seja feito durante a gestação, ele pode ser feito após o nascimento. Pode ser feito o exame clínico, mas é super importante fazer o exame do cariótipo. Biópsia, né? Vilocoreal. Vilocoreal, isso, é isso aí mesmo. Então, assim, eu preciso fazer após o nascimento, eu tenho que fazer esse estudo do cariótipo. Por quê? Porque tem tem três possibilidades da síndrome de Down acontecer. Uma é a síndrome a gente chama de simples, né? Que é quando todas as células apresentam 47 cromossomos, por causa do 21, que vai ter 3. A gente tem o mosaicismo. O mosaicismo é quando algumas células têm 26, algumas células têm 27. Esse é raríssimo, é muito difícil de acontecer.
E a gente tem uma translocação, que é quando o cromossomo 21, ele vem grudado em outro cromossomo. E aí, nesse caso, pode ser que tenha vindo de um dos pais. Aí é importante a gente saber, porque tem uma probabilidade maior da gente ter um segundo filho com essas mesmas características. Tá? E a gente falando em inclusão, acho que é no caso da sobrinha da Denise Pereira. Ela falou assim, na prática é muito complicado. Ela falou que tem 2 sobrinhas com Down. Não, é muito complicado. A ideia é linda, gente. Mas assim, como tudo, no mundo ideal é perfeito, no mundo real tem limitações e a gente tem que trabalhar para ir superando essas limitações. Eu acho que a gente não pode só tacar pedra. Não estou criticando a Denise. Eu acho que o que a Denise trouxe é uma realidade. É muito difícil e eu concordo plenamente com ela. Só que a gente não pode estagnar. A gente tem que tentar buscar alternativas. E aí entram os profissionais de apoio, né? Não só os professores, mas toda uma rede que vai ajudar esses professores a terem uma compreensão melhor. Esses profissionais que vão trabalhar dentro do ambiente escolar para possibilitar adaptações. Então, é super importante. Até nós, tem dia que nós estamos up, tem dia que nós estamos down também, não é? Né? Up, às vezes tá bem, às vezes não tá. Tem dia que a gente não tá legal mesmo, né? E eu acho, assim, que é importante a gente pensar que todos nós temos características que nos favorecem e temos características que nos prejudicam. Isso é para todo mundo. Por isso que a gente tem que pensar como um conjunto de características. Da mesma forma que a gente tem uma possibilidade aumentada para cardiopatia, tipo 50% das crianças que têm síndrome de Down, elas têm uma probabilidade maior de ter uma cardiopatia, um problema cardíaco, né? A gente também tem um número assim, muito pequeno de problemas de câncer, por exemplo, em pulmão, em rim, né? Então, assim, sempre... tem lado positivo, é que a gente tem uma tendência de olhar para aquilo que é menos comum e rotular e se assustar, né? A questão é, vamos conhecer. E principalmente é um convite para os profissionais que atuam com a família, que atuam diretamente com a pessoa com Down, que essas pessoas se interem mais sobre o assunto e busquem compreender os aspectos positivos também. Com certeza. Fechamos, Carol? Fechamos, gente. Mas nenhum pontinho pra gente... Pra gente colocar? Se deixar eu falo o dia inteiro, então não. Não, deixa eu falar uma coisa que é só importante. É assim, a questão do grau, as pessoas perguntam sim. Né? E tem grau a síndrome de Down? Não tem grau. O que a gente classifica é o comprometimento cognitivo. Então, se esse comprometimento cognitivo, ele é leve, se ele é moderado ou severo. Então, entendam, a síndrome de Down não tem, sim, o comprometimento cognitivo. E ele não é medido ao nascer. Esse só vai ser medido ao longo do tempo e depende, gente, do ambiente em que essa criança está. Então, estimule, trate com carinho, trate com amor. Não facilite a vida, né? É uma pessoa que tem condições de se desenvolver. Então, não faça por ela, né? E busque ajuda e orientação para que vocês consigam fazer o melhor pelos filhos ou pelas pessoas com as quais vocês convivem. Combinado, então. Perfeito. Carol, muito obrigado. Mais uma vez, uma ótima semana. Para vocês também. Obrigada.